Paz do Senhor, irmãos. Dizer como meu irmão disse uma vez, eu não estou no meu... Como que você falou? No meu lugar de conforto, realmente. Mas o escolhido não tem escolha, né? Então, vamos lá. Irmãos, o Senhor, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi João 15. Do 1 até o 17. Acharam? Essa passagem, Jesus ele está com os 12, né? Ele está ali instruindo os 12, discipulando os 12, porque vai chegar a hora que ele vai partir e ele precisa deixar os 12 preparados. No 14, Jesus ele ensina o caminho para o Pai. E no 15, Jesus está ensinando aos 12 sobre a videira verdadeira, que é Ele. Jesus, Ele é a verdadeira videira. E é uma parábola, né? E quando o Senhor me deu, foi algo muito forte. Eu não estava nem estudando sobre isso. E o Senhor mandou eu vir para cá. Eu vou ler tudo do 1 ao 17 com os irmãos. E depois eu venho falando o que o Senhor ministrou ao meu coração. Amém? Vamos lá? A partir do 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir nada, o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto, a menos que permaneçam em mim. O 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanecer em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstra que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como meu Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhe disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento, este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Irmãos, essa palavra aqui, eu vou te falar, que desafio, viu? Pastor do céu, eu falei, Senhor, que isso? Mas amém, vamos lá.
Irmãos, tudo que eu falar aqui não é coisa da minha cabeça, não é nada que eu pesquisei, pastor, foi muito forte. O Senhor, o próprio Deus me deu. Foi muito forte. Ele me trouxe para cá, eu comecei a ler, ele começou a me falar, e eu tive que escrever o que ele me disse. Então aqui é um tratar do Senhor para com a igreja. É uma forja do Senhor para com a igreja. Amém? Então que nós estejamos no Espírito para que a gente venha entender o que o Senhor quer de nós hoje. Porque prepara-te, Ele está nos alertando, Ele vai voltar. Então a gente tem que estar preparado para ir com o nosso noivo. Amém? Vamos lá. Aqui ó, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Muito forte, né? E eu fiquei encucada. Eu li, o Senhor foi me revelando aos pouquinhos, e eu peguei e falei assim, mas aqui fala bem assim, todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Então o ramo, vamos lá, a videira é um fruto da época que o Senhor representou aqui, porque era o fruto da época. A videira, ela tem, né, o tronco e tem os ramos. E no ramos, as folhas os ramos vai crescendo assim, para sair o fruto. É muito lindo, eu pesquisei, mas eu não coloquei. É muito lindo como que é a videira. E aqui tá falando, o Senhor fala que estando nele, todo ramo que está nele e não produz fruto, ele corta. Aqui o Senhor falou ao meu coração como? Às vezes, a gente já foi batizado, a gente está na igreja, a gente toma Santa Ceia, mas verdadeiramente a gente não está nele. Porque nós estamos no meio das coisas do Senhor, mas não estamos unidos verdadeiramente com Ele. Porque fala, estando em mim, mas não dá fruto. Nós estamos até caminhando para estar nele, mas não estamos conseguindo dar fruto. Não estamos, talvez, se permitindo entender o que o Senhor quer da gente, para que a gente entregue para Ele o que é para ser entregue. E aqui fala, Ele corta. E aqui o Senhor falou bem assim para mim. A corta do Senhor, vamos dizer que é um tratamento que é necessário. Porque às vezes eu e você, a gente só volta para o Senhor verdadeiramente se passar por algum processo, se passar por alguma dor, ou por algo que você tem que recorrer a Ele verdadeiramente, que você tem que se ajoelhar aos pés dEle e você tem que clamar a Ele. Porque às vezes a gente está na igreja, mas a gente não tira um tempo para orar, a gente não tira um tempo para buscar a Deus e nem para conhecer o que Ele quer de nós e o que Ele quer que a gente entregue. Porque hoje nós estamos em uma geração que só quer de Deus os benefícios, mas ninguém quer entregar nada para Ele. Ninguém quer entregar tempo para Ele, ninguém quer entregar adoração, ninguém quer entregar oração, que meu irmão falou. É muito favorável. Hoje em dia a gente está em um lugar de benefício para a gente, mas não é isso que o Senhor quer da gente. O Senhor, Ele quer o que? Intimidade, Ele quer algo além disso. Então às vezes a nossa dor, a corta do Senhor na nossa vida vai ser para nos levar verdadeiramente para Ele. Porque aqui está falando da videira verdadeira. Ele é a verdadeira, o verdadeiro caminho. Ele é o lugar que Ele quer que a igreja dele esteja verdadeiramente. E aqui fala também, todo ramo que dá fruto, Ele poda para que produza ainda mais. Então os que estão nele, Ele vai podar. O que não está verdadeiramente, Ele vai cortar. Mas Deus não está falando que vai cortar e lançar fora, porque está em Cristo. O corte de Deus é um tratamento mais profundo, mas a poda possa ser as aflições dos nossos dia a dia,
as dificuldades que a gente passa. E o Senhor, Ele precisa tirar os galhos. Porque se a gente for pesquisar, a poda, ela é totalmente necessária. Porque se não tiver a poda, não tem como o fruto sair. Retém o fruto. Então é necessário ir tirando os galhinhos secos para que venha o fruto. Porque aqui fala, os que já dão fruto, Ele poda para que venha mais fruto ainda. Então é isso que o Senhor quer da gente. Se está difícil, irmão, se preocupa não. Sabe o que eu pergunto para o Senhor quando está vindo a prova? Hoje, depois de muita peleja, de apanhar muito: Pai, o que o Senhor quer de mim? Eu acho que eu não estou, talvez eu não esteja na posição correta. O que o Senhor quer extrair de mim? Aonde eu estou errando? Porque assim, nós estamos num tempo que nós temos que olhar para dentro da gente e ver o que o Senhor quer da gente. Não é somente pedir. Pedir faz parte. Mas, Senhor, eu quero te entregar. Eu preciso te entregar, porque o mais importante o Senhor fez. O Senhor se entregou. Então é a hora de eu rever os meus conceitos e entregar a minha melhor adoração, o meu melhor louvor. Amém? E aqui falam, o 3 falam bem assim, irmãos: vocês foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Aqui o Senhor está conversando com os 12, os discípulos, os escolhidos e os separados a dedo, para um propósito. Ele está forjando os 12. E aqui falam, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Aí bora lá. A palavra permanecer. Eu coloquei aqui, irmãos, o significado de permanecer. Porque a gente tem que entender o que Jesus quer da gente, né? Quando ele fala permanecer, ele quer que a gente esteja totalmente nele. Eu coloquei aqui alguns significados. Em hebraico significa morar e habitar. Aí tem mais continuar, prosseguir, persistir e insistir. Então é um desafio hoje para a gente permanecer em Cristo. Porque a gente aceita o Senhor, aí o primeiro amor, aquela empolgação, aí vem os desafios da vida. Quem nunca? Eu já estive na casa do Senhor e longe dele. Quem nunca? Mas é um lugar que nós não podemos permanecer. Isso é um alerta do Senhor. Nós não podemos permanecer no lugar que nós estamos. O lugar que nós estamos tem que ser em Cristo. Se hoje a gente olha para a nossa própria vida e a gente entende que nós não estamos nessa habitação, nesse morar, qual é o lugar que nós mais amamos ficar? Eu amo ficar na minha casa, eu amo habitar na minha casa, eu amo. Então nós temos que amar estar em Cristo, nós temos que amar conhecer dele, nós temos que amar a palavra dele. É isso que o Senhor quer da gente. Não é simplesmente vir na igreja e sair daqui, a vida que segue. Não tem temor a Deus, não tem uma vida verdadeira cristã, porque é isso que está aí fora. É isso, as pessoas batem no peito e falam assim, eu sou cristã. E quando você olha as atitudes das pessoas, está totalmente ao contrário da palavra, do que o Senhor quer da gente. Então, a palavra do Senhor aqui, ele fala, permaneçam em mim. Se eu e você permanecer em Cristo, ele está afirmando. A palavra dele não mente, ele vai permanecer em nós. Mas o primeiro passo, quem tem que dar, sou eu e você. Nós temos que procurar esse lugar para habitar, que é nele. Amém? E aqui fala bem assim, que sem o Senhor nós não podemos produzir fruto nenhum. É somente nele. No 5 diz bem assim, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele,
produz muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanecer em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Aqui é forte. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando do quê? O Senhor me ministrou que seria o quê? Da nossa salvação. Porque nós estamos a caminho de ser salvos. E como a gente vai ser salvo, sendo que a gente não está em Cristo? A gente não conhece Cristo. A gente ouve falar de Cristo nos cultos. Mas a gente, na nossa casa, nós não temos um lugar de habitação. Lá nós não tentamos conhecer a vontade de Cristo e nem o coração e nem a mente dele. Eu sempre falo para algumas pessoas que vêm falar assim: ai, mas eu não sei o que eu faço. Ai, mas eu não sei. Eu falei: vai orar. Deus, ele é uma pessoa e ele fala. Ele fala. Às vezes a gente quer contar a nossa vida para qualquer pessoa, achando que a pessoa vai fazer alguma coisa para conosco, mas ela até pode lançar uma palavra de conforto, mas ela não vai resolver o teu problema. A única pessoa que pode resolver um problema impossível na nossa vida é o nosso Senhor Jesus. Então, nós temos que entender que se Ele voltar e a gente não estiver nele, a gente não vai. Se hoje eu morrer e eu não estiver verdadeiramente nele, já era. Então hoje é um alerta do Senhor para nós: estejam verdadeiramente em mim. Estejam verdadeiramente em mim. Agora aqui, irmãos. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Isso aqui me fez meus parafusos assim, sabe? Pegar fogo. Outra coisa, irmãos, que eu anotei aqui. Qual é esse fruto que o Senhor tanto fala, né? Que dá um ponto de interrogação. E esse fruto que o Senhor ministrou no meu coração é o fruto do Espírito. Porque se a gente estiver nele, é uma coisa que automaticamente é florescido, é nascido em nós. É o fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Vamos lá. Eu vou falar aqui para os irmãos que está escrito assim. Quer colocar para mim, por favor? Para mim não ter que ir lá. Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Só até aqui. Então está falando aqui, quem está em Cristo crucificou, matou. Então quando a gente escolhe estar nele e permanecer nele, automaticamente a gente mata. Porque é uma luta entre a carne e o espírito. Um dos dois vence. Não tem aquele louvor? Eu amo. Um dos dois vai vencer. E aí a gente vai escolher quem vai vencer. Não é fácil, mas é uma escolha. É uma escolha nossa de querer estar habitando neste lugar para que os frutos do Senhor estejam em nós. Porque a melhor coisa é você não se reconhecer. Porque quando a gente está no lugar de habitação em Cristo, por amor, não é uma coisa que te fadiga. Daqui a pouco os frutos vêm e você está fazendo coisas que você fala assim: não, mas eu não fazia isso. Porque você faz por amor. Então você nem entende quando você está praticando os frutos do Senhor, que está em você porque você está habitando nele. É uma coisa que nasce porque você está procurando estar neste lugar de habitação. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor.
Vamos lá. Eu parei no 7, né? Aqui. Mas se vocês permanecerão em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem a glória ao meu Pai e demonstra que são os meus discípulos verdadeiros. E eu falei assim: Senhor, mas vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu fiquei assim, mas assim, tipo assim, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir... A gente é carnal, a gente às vezes começa a pensar, vou pedir uma casa, vou pedir coisas que vai me trazer benefícios. Mas será que isso vai agradar o coração do Senhor? E o Senhor falou bem assim, foi muito... Eu acho que eu não marquei aqui. Foi muito forte, mas eu vou falar para os irmãos. O Senhor falou bem assim: não, filha. Quem está em mim sabe pedir. Falou diretamente assim comigo. E ele ainda me deu o versículo, mas eu não anotei aqui. Aqui, Tiago 4:3. Foi difícil hoje, irmãos. Eu com a minha bebê doente, é só prova, pastor. A Lavínia doente, uma perrengue, só querendo a mãe, mas eu consegui marcar aqui, ó. Tiago 4:3, coloca para mim. E o Senhor falou bem assim: não, quem está verdadeiramente em mim sabe pedir. Aí ele me deu esse versículo: pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. E o Senhor falou assim: quando um filho está verdadeiramente em mim, ele sabe pedir. Por quê? Porque ele adquiriu a minha natureza, ele adquiriu a minha mente. Ele não vai pedir nada fútil, nada em vão. Ele vai pedir tudo que está de acordo com o meu coração e a minha mente. Aí vocês podem me perguntar: André, se é possível conhecer a mente e o coração de Cristo? É possível. É possível ter a mente de Cristo? É possível. É possível. Deixa eu ver se eu marquei. Não sei se eu marquei. Aqui, ó. 1 Coríntios 2 diz. Isso é um Paulo. Essa passagem toda é perfeita. Fala bem assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Isso é no 16, lá no finalzinho. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É possível. Se nós estivermos verdadeiramente em Deus, na videira verdadeira, é possível. Porque Ele vai nos transformando. Quando a gente busca dEle, automaticamente as coisas da terra não têm mais importância. E quando eu fiz essa pergunta, foi imediata. Pum. Ele falou: não, filha. Se tiver em mim, vai ter a minha mente. Se tiver em mim. Então, é o momento da gente começar a pensar: e aí, o que eu estou pensando e o que eu estou querendo? Porque uma coisa é eu falar assim: Senhor, eu quero isso e eu vou correr atrás disso. Agora outra coisa é falar: Senhor, eu quero isso. Mas será que o Senhor quer isso para mim? Será que é isso que o Senhor quer? Como eu falo, Deus fala. E nós temos que buscar a orientação verdadeira de Deus. Porque Ele não quer o nosso mal, Ele quer o melhor para nós. Amém? E aqui fala: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstra que são os meus discípulos verdadeiros. Então, automaticamente, estando nele, temos a mente dele, sabemos pedir, vamos receber para produzir glória a quem? Ao nosso Pai. Porque tudo é para Ele e é sobre Ele. Automaticamente, às vezes, nós até recebemos coisas e achamos que somos bons. Nós não somos bons. Nós não podemos nada. Mas quando estamos nele, nós entendemos: se nós recebemos isso, foi Ele que deu. Se nós recebemos aquilo, foi Ele que deu. E é para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado nessa terra. Amém? Em nome de Jesus. E aqui, ó, aqui fala: aí demonstram que são os meus discípulos de verdade. Vamos lá. Eu marquei o significado de discípulo de Cristo. É coisa linda, irmãos.
É coisa linda. Nós somos a igreja do Senhor. Foi separada para ser discípulo dele. Foi separado para cumprir com a missão que foi dada a mim e a você. Então nós temos que estar o quê? Preparado. Preparado verdadeiramente nele. Para quando ele volte, a gente vá. Mas enquanto ele não volta, a gente vai dar fruto. As pessoas vão olhar para a gente e vai falar, sim, ela tem algo diferente, ele tem algo diferente. Nossa, essa pessoa exala o perfume de Cristo. Eu lembro quando eu era novinha, eu ia para um culto em frente de casa e tinha uma irmã que ela até fala assim, você é minha filha na fé, a irmã Marinês. E, meu Deus, quando aquela mulher chegava perto de mim, eu ficava em pânico, né, da assembleia, né, vem orar em você e daquele jeito. E eu ficava assim em pânico, porque aquela mulher, eu sabia que ela era íntima de Deus. E quando ela abria a boca, é sobre isso. É o nosso perfume exalar aí fora, para aqueles que estão padecendo. É isso que o Senhor quer da gente. Vamos lá? Quer ser discípulo? Nem sei que hora, pastor, eu tenho que terminar. Já deu a hora? Pelo amor de Deus. Para quem não falava nada, não sei o que está acontecendo, pastor. Começou. Ser um discípulo de Jesus significa seguir, amar, imitar o próprio Jesus, sendo transformado por seus ensinamentos e comportamento, com a sua missão, em um relacionamento íntimo, em um estilo de vida de obediência e confiança em Cristo, que envolve não apenas crença, mas a disposição de viver como Ele viveu e de levar outros a conhecer-no e segui-lo. Então essa missão Ele deu para a igreja. Amém? Em nome de Jesus, vamos ser verdadeiramente aqui, discípulo de Cristo, em nome de Jesus. Agora eu vou para o 9, eu vou correr, pastor, em nome de Jesus. Eu os amei como o meu Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Vocês repararam o quanto Jesus fala aqui de permanecer? O quanto Jesus fala nesse lugar de habitação? O quanto é importante a gente permanecer nele? Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e eu permaneço no amor dele. Eu lhe disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E aqui eu fiquei também perguntando para o Senhor. E o Senhor, Ele me trouxe, sabe o quê? A pregação do pastor de quinta. E ele falou assim, filha, eu estou falando aqui de mim mesmo. Porque quem se entregou pelos amigos foi eu. Porque quando Jesus foi entregue, Ele chamou Judas de amigo. Diz aqui, em Mateus 26, 48 e 50. Vou ler rapidinho para vocês. O traidor combinado um sinal com eles. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou, amigo, o que traz aqui? Então os homens se aproximou, agarraram Jesus e o prenderam. E o Senhor falou assim, estou falando aqui de mim mesmo, porque eu me entreguei pelos meus amigos. E aqui fala bem assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O Senhor me disse bem assim, alguém aqui entrega alguma confidência a quem não é amigo? Não. A gente só confia em entregar algo íntimo a uma pessoa íntima. Aqui o Senhor falou bem assim para mim, eu estou buscando da minha igreja
amigos. Pessoas que me têm como amigos. Porque nós temos que entender, Deus é Deus, mas Ele nos quer como amigo. Ele nos quer que nós conte as nossas conquistas, as nossas tristezas, os nossos desafios. Senhor, me ajuda, eu não consigo. Pai, o que o Senhor fala para mim dessa situação? E Ele fala. Eu tenho várias experiências. E o Senhor, Ele fala, Ele exorta. Se você pedir para ser exortado, Ele vai ser exortado. Mas cuidado, porque dói, mas cura. Então nós temos que entender o que nós precisamos em Cristo. Olhar para dentro de nós e falar assim: Senhor, eu preciso deste lugar de habitação. Eu preciso que o Senhor me alinhe com o teu coração, porque eu estou sentindo que tem algo de errado em mim. E Ele vai te levar para este lugar. Aqui está falando que o 15: já não o chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são chamados de amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. O Senhor não quer olhar para a igreja dele como escravo, como pessoas que não buscam o coração nem a face dele. O Senhor quer olhar para a igreja dele como amigos. Amigos que Ele pode revelar o coração dele. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos sair desse lugar. O Senhor, Ele está despertando a igreja. Mas o Senhor, Ele é educado, Ele não vai sair invadindo a sua vida. Mas o inimigo vai. O Senhor, Ele está batendo na porta e está falando: acorda, igreja. Vamos para o lugar que é para você estar, porque eu estou voltando. Então vamos despertar e vamos ir para este lugar de habitação que o Senhor quer que a gente esteja. Em nome de Jesus. Já estou acabando. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. E os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, se nós permanecermos no Senhor, a gente vai pedir certo. Já perguntei muito para o Senhor. Aí aqui é a resposta, pastor. Ô Senhor, por que eu oro e as coisas não vai? Pedindo errado. Não estava pedindo nada alinhado com o coração de Deus. Talvez porque eu não estava nele. Estava pedindo errado. Porque eu não estava conhecendo o coração dele. Mas se eu estiver nele, a minha mente vai mudar. Vamos fazer um teste. Vamos para esse lugar de habitação e depois fala para o pastor: pastor, a minha mente mudou. Automaticamente a mente vai mudar e você não vai conseguir pedir coisas que você pedia antes. Você vai começar a pedir coisas que é importante para o Senhor. E as coisas da terra, pode ficar em paz. Ele entrega. Pode ficar em paz, irmãos. O Senhor, Ele é pai, Ele não é padrasto. Se a gente estiver nele, Ele vai entregar tudo o que nós precisamos, não o que nós queremos. Porque o que é mais importante para nós é o céu. Pelo menos para mim é. Para mim é importante o céu. Então que seja importante o céu para nós e que a gente corra para isso. Amém? E aí aqui está. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. E aqui Jesus dá o mandamento dele. Ele falou 2 vezes aqui: este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Então que a gente venha carregar o Senhor Jesus como a videira, como o lugar de habitação. Em nome de Jesus. Que nós venhamos, quando está no lugar de habitação, o Senhor vai começar a nos transformar. O Senhor começa a tirar tudo que não provém dEle. O Senhor, Ele começa a nos forjar. Quando a gente começa a entrar para o lugar de habitação, que é o da oração, Ele começa a falar tudo que não agrada a Ele. Pelo menos comigo é assim. Aconteceu já. Ele começa a nos tratar, Ele começa a falar: libera perdão, pede perdão. Ele começa a forjar: você está errada nisso, você está errada naquilo. Ele começa, automaticamente, quando Ele vai nos limpando, Ele vai entregando os frutos. Automaticamente, quando a gente começa a exercer, a gente começa a ter a mente.
a gente começa a aprender a pedir, aprender a pensar como Ele pensa, a sentir como Ele sente. E tudo começa a crescer. E aí vem os frutos. E aí vem o cheiro de Cristo. E aí começa tudo se alinhar com a vontade do Pai. Porque o mais importante, irmãos, é estar na vontade de Deus. Não tem lugar mais precioso do que esse. Então, em nome de Jesus, que eu declaro sobre a vida dos irmãos que vocês possam ter entendido essa palavra. Se não entendeu, pega a Bíblia, abre lá, lê, fala: Senhor, fala comigo aquilo que o Senhor quer me falar, porque Ele fala. E Ele vai tratar com vocês conforme a capacidade de vocês entender. Mas nós não podemos ficar adormecidos, porque enquanto isso daqui não virar carne dentro de nós, não tem transformação. É a palavra que transforma. Nada transforma, é a palavra. Às vezes a gente quer ir para um lugar longe e lá eu vou ser transformado. Não vai ser. Se você não meditar dia e noite nisso aqui, ó, não vai ser. Então, em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade, pastor. Obrigado pela confiança. E as palmas louvem ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que possamos estar, aleluia, dando frutos nessa videira. Que possamos estar entendendo, irmãos, essa mensagem e que molde nosso coração. Nós temos falado muito em Deus moldar nosso caráter aqui. E se nós não aprendemos a ser cristão diante de palavra como essa, diante de um tema como esse, o que vamos fazer? Amém? Deus abençoe nossa irmã Andressa. O Senhor tem usado ela grandemente. Que ela seja, irmãos, uma inspiração para a igreja nessa noite. Como sinal de quem busca, como sinal de quem se dedica e que se permite ser usada pelo Senhor Jesus. Todos nós, independente, irmãos, todos nós carregamos a presença de Deus. Todos nós. A diferença é como nós agimos com essa presença, reagimos a essa presença. Amém? Temos pedido de oração? Sim ou não? Maitê. Vamos continuar orando pela Maitê. Amém? Vamos colocar sobre os seus pés, igreja. Sábado de manhã nós temos consagração das 9 às 10. Amém? Eu quero convidar as mulheres para estarem aqui. Vou cortar um pouquinho a fala da minha esposa. Domingo à noite vocês estão à frente do culto. Amém? O culto é da família, mas as mulheres estão à frente. Amém? Os homens, alguns vão bater uma laje, mas as mulheres que estejam aqui, irmãos, para orar, para buscar do Senhor Jesus. Vocês têm sido bênção neste lugar. Almas têm se achegado a Deus através da vida de vocês. E nós, mas vocês nesse propósito especial, precisam estar blindadas e revestidas. Amém? Para aquilo que Deus vai fazer à noite, em nome de Jesus. Maitê? Amém. Nossa irmã Carla pediu para chamar os juniores, amém? Os kids dos juniores, para a gente poder orarmos por a vida deles. Vocês estão aí no fundo, quem está aí? Melissa, amém? Jade, Samuel. Só os juniores mesmo, amém? Vem para cá. Eu estou achando lindo, irmãos, o trabalho que está sendo feito com as crianças. Amém? São lives aí, são salas de oração, de intercessão. E precisa ter dom para isso, né? Precisa querer fazer para isso, né? E vamos orar pela vida deles. Amém? Quero convidar a Carla para orar pela vida deles. Amém? Diaconisa Carla tem sido aí canal de Deus, ministra do Senhor sobre a vida deles.
Irmãos, vamos orar por essas vidas, por esses jovens. Essa semana a gente está fazendo uma campanha de oração com eles, né? Virtual. E eles estão participando. A gente está fazendo estudo e orando essa semana em prol do nosso passeio, né? Que a gente vai fazer no domingo. Peço que vocês apresentem nas orações de vocês, amém? Eu vi uma palavra essa semana falando que as crianças, elas não são o futuro da igreja, elas são hoje. A criança, ela está na igreja hoje. Ela participa da comunidade hoje. Ela faz parte desse contexto no hoje, não é no amanhã. Então, tanto os juniores como os kids, né, todas as crianças da igreja, elas não são o futuro, elas são o agora já, né? Sempre tem esse olhar da importância de todos os membros da igreja e as crianças também, amém? Queria pedir que os irmãos ajudassem em oração. Deus querido, Pai amado, eu te apresento, Senhor, a vida de cada uma dessas crianças que estão aqui nesse altar. Senhor, Deus querido, Pai amado, assim como nós temos falado durante essa semana, Pai. Senhor, visita o coração de cada uma delas, Pai. Visita a mente de cada uma delas, Senhor. Nós sabemos que as crianças, Senhor, são vulneráveis neste mundo, Pai. Porque nem elas têm entendimento ainda, Senhor, da guerra espiritual que existe em torno da vida delas, Pai. Senhor, como foi pregado nessa noite, se nós não estivermos na videira, Pai. O Senhor é a videira, o Senhor é a verdade, Pai. Então, que essas crianças possam estar, Senhor, na sua videira, na sua verdade. Protege, Deus querido, protege onde elas estiverem caminhando. Protege das amizades, protege dos inimigos da rua, protege dos perigos, Senhor. Protege dos perigos do celular. Protege, Senhor, a mente delas, o coração delas, Senhor. Tira a depressão, tira a ansiedade, tira a rebeldia, Senhor. Que essas crianças possam entender que na vida delas tem um plano, na vida delas tem um propósito, Senhor. Essas crianças pertencem ao teu reino. Senhor, desperta elas, Pai, o desejo pela tua palavra, o desejo pela adoração, o desejo pelo louvor, Senhor. Que sobre a vida dessas crianças nós possamos ver futuros pastores, obreiros valorosos da sua casa, Senhor. Desperta o interesse pelo louvor, pela palavra, pela adoração, Senhor. Que a gente possa ver missionários neste lugar, grandes mulheres e homens de Deus, Senhor. Essas crianças fazem parte do teu reino, Pai, e nós apresentamos a vida delas, Senhor. Guarda, protege, blinda, Senhor, o coração, a mente, as amizades. Senhor, visita a família de cada um, a casa de cada um, Senhor. Que possa haver paz, amor e união em torno da vida deles, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada uma dessas crianças, Pai, de cada uma, Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, Pai. Amados, apresente, de verdade. Lembre deles, do rostinho. Se você não lembrar o nome, você fala, Senhor, por todas as crianças. Apresente o nome das crianças da sua igreja. Peça para Deus proteger. É muito importante, amém? Conto com as orações da igreja. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar para ir para os nossos lares, irmãos. Senhor, obrigado. Obrigado por este culto glorioso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor se manifestou em falar nos nossos corações. Por termos aqui, meu Deus, ouvindo a tua boa palavra, podemos te adorar, Senhor. Pai, vai de encontro a Maitê. Meu Deus amado, sim, Senhor, continuamos crendo no teu milagre. O Senhor pode fazer abundantemente mais. Senhor, nós abençoamos a tua casa, nós abençoamos a tua família espiritual. Este lugar que o Senhor tem nos falado, este lugar que o Senhor tem nos ajuntado. Pai, guarda, abençoa, Senhor. Dá-nos paz, dá-nos cura, dá-nos, meu Deus amado, fortificação. A tua palavra seja, meu Deus amado, sim, o nosso alicerce. E o Senhor seja a nossa força. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos em paz à nossa casa. Seja uma sexta-feira abençoado, um sábado abençoado e um domingo cheio da tua presença aqui, Senhor amado, para te glorificar novamente em nome de Jesus, amém. Curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com todos hoje, para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe, querido.